Você já parou para pensar de onde vem a carne do seu churrasco? Não o frigorífico, não a fazenda. Eu estou falando antes disso, muito antes. Estou falando do que esse boi comeu, do que alimentou esse animal que virou a sua picanha. Porque tem um segredo aí que quase ninguém conhece. E esse negócio é exatamente o motivo pelo qual a carne brasileira está dominando o mundo. Em 2025, aconteceu algo que nunca tinha acontecido na história. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o maior produtor de carne bovina do planeta. Não só o maior exportador, isso a gente já era há mais de 2 décadas. Agora é o maior produtor também. O próprio USDA, o Departamento de Agricultura dos americanos, confirmou isso. O rebanho americano está no menor nível desde a década de 1970 e o Brasil segue crescendo, com projeção de 12,3 milhões de toneladas em 2026. Mas como isso é possível? Como um país produz mais carne com menos custo e ainda aumenta a qualidade? A resposta não está só no tamanho das fazendas, está num sistema invisível que funciona nos bastidores e que a maioria das pessoas nunca vai ver. Vamos entrar nesses bastidores? Imagina um confinamento aqui em Minas Gerais, um dos maiores do país. 125 mil cabeças de gado por ano passando por ali. É uma operação de escala absurda. O que você alimenta com isso tudo? Milho e soja, claro, mas só milho e soja não fecha a conta. Não numa operação desse tamanho. Então o que eles fazem? Eles conectaram o confinamento com as indústrias ao redor. Usina de cana, o bagaço que sobra depois de extrair o açúcar e o etanol vai para o boi. Fábrica de suco de laranja, a polpa cítrica que sobrava e que antes ia para o lixo, vira alimento. Produção de etanol, o DDG, que é o resíduo do milho depois de extrair o álcool, vai para o coxo. Melaço industrial, caroço de algodão, resíduos de soja. Tudo isso que a indústria descartava agora tem destino certo. O boi virou um reciclador biológico. E olha o que isso gerou. Em 2025, o custo de alimentação nos confinamentos caiu quase 17%. 17% num único ano. As margens de lucro por cabeça chegaram a mais de R$ 1.100. Isso não acontece por acaso. Isso é engenharia. Mas sabe o que me impressiona de verdade? Não é só a eficiência, é o ciclo. Sabe o que acontece com o esterco desse gado todo? Depois de um processo de compostagem, ele volta para fertilizar as lavouras de cana. A cana alimenta o boi alimenta a cana. É um ciclo que se fecha, sem desperdício, sem custo extra. Uma indústria alimentando a outra, num loop que parece simples, mas levou décadas para ser construído. Isso é o que o Brasil aprendeu a fazer melhor do que qualquer outro país do mundo. E tem mais uma coisa que vale mencionar, porque é recente e importante. O peso médio dos bois abatidos no Brasil bateu recorde em 2025. 303 quilos por animal em média. Quanto mais peso por animal, mais carne por abate. Menos animais necessários para a mesma produção. E os especialistas dizem que isso é reflexo direto de tecnologia na alimentação. Não só do que o boi come, mas de como esse alimento é formulado, monitorado e ajustado. Tem nutricionista animal, tem software de gestão, tem análise de lote em tempo real. É uma operação que mistura campo com ciência de uma forma que a maioria das pessoas não imagina. Bom, agora vamos voltar para o seu churrasco, né? Aquele pedaço de carne que você coloca na grelha passou por tudo isso. Por um sistema que aproveitou resíduo industrial, fechou ciclos que pareciam impossíveis e ainda assim entregou um animal mais pesado, mais saudável e com custo menor. Isso não é sorte, é o resultado de décadas de evolução silenciosa no agro brasileiro. Uma revolução que aconteceu sem manchete de jornal, sem viral no YouTube, sem ninguém falando sobre isso no jantar. E esse é exatamente o ponto. O mundo está precisando de mais carne. O rebanho americano encolheu. A produção global vai cair em 2026.
E o Brasil está aqui, do lado, com a maior estrutura produtiva do planeta, alimentada por resíduos que antes iam para o lixo. Então olha, na próxima vez que você acender a sua churrasqueira, pensa nisso. Você não está só comendo carne, você está consumindo o resultado de um sistema de engenharia circular que conecta usinas de álcool, fábricas de suco, lavouras de cana e confinamentos num ciclo que a maioria do mundo sequer sabe que existe. E o Brasil é o lugar onde isso tudo funciona em escala maior do que em qualquer outro lugar. Se você não sabia disso antes, agora você sabe. E se isso te surpreendeu, imagina o que mais está acontecendo por trás do agro que nunca chegou até você. A gente vai continuar mostrando. Se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho, porque os bastidores do agro são muito mais impressionantes do que qualquer coisa que você já viu na superfície.